Fala galera, estamos aqui para mais um dropzinho, né, dentro do Com EX, né, ao vivo e a cores aqui, né, com o pessoal aqui hoje. Nós estamos trazendo a Graciele aí hoje, que acabou de dar uma palestra muito bacana, né, ela que é da Nivea, vai poder se apresentar. E eu já vou deixar uma primeira pergunta já, né, já vou deixar já mandado daquele jeito, né. Graciele, na sua opinião, o que são os criativos que mais atraem hoje as pessoas? Eu sei que vai variar de segmento para segmento, mas quais são as características peculiares que um criativo precisa ter? Seja bem-vinda. Perfeito, obrigada. Bom, eu sou a Graciele, estou na Nivea dentro da diretoria de e-commerce com a parte de marketing growth, então só para me apresentar aí para a galera. Acho que quando a gente fala de criativo que é relevante para a pessoa, que ela não atrapalha a jornada, mas ela agrega para aquela jornada, é o criativo que entrega melhor. Então, se a gente conseguir pensar o meu criativo me colocando nos sapatos do consumidor, realmente entendendo o que aquela pessoa está fazendo naquela plataforma e como que eu consigo agregar algum valor para ela, esse criativo vai entregar mais a tua mensagem de marca e vai também deixar um residual interessante na pessoa, para que ela depois, não necessariamente ela vai converter na hora, não necessariamente ela vai ter algum action ali, mas ela provavelmente vai lembrar melhor da tua marca e em algum momento ela vai converter. E aí, a conversão ela pode acontecer no on, ela pode acontecer no off também. Sim. Isso é importante falar. Show. Falando de jornada, acho que é muito importante esse ponto, né, salientar isso. Nós trabalhamos então com e-commerce, né, há um bom tempo, e só que a gente vê ainda que muito do pessoal que tá ali, né, dos lojistas e tal, eles ainda não têm esse entendimento, né? Porque, por exemplo, o Folhas trabalha com performance, né, na parte de mídia. Então, o Rafa é consultor, eu trabalho com CRM. Então, por exemplo, às vezes o pessoal não entende, né, que existe uma aquisição ali dentro de um canal de mídia paga do Facebook Ads, do Meta Ads, por exemplo, e o cara vai converter no e-mail, né? Então, após um outro ponto de contato, um outro canal, né? Então, nem sempre trazer esse criativo voltado para querer converter ali na hora, né, dentro daquele canal, compra agora, né, compra aqui, não sei o quê. E assim, existe também, né, uma diferença entre cada canal que você estiver trabalhando, né? Por exemplo, você não vai trabalhar a mesma coisa dentro do TikTok, ou dentro do Meta Ads, ou dentro do YouTube, por exemplo, né? Como que funciona um pouco dessa diferenciação também, dessa comunicação para o público-alvo? Essa questão da jornada é muito importante, a gente conseguir olhar o negócio como um todo. Hoje a gente tem eu brinco que a gente tem um novo órgão no corpo humano que é o celular, ele tá no nosso amor o tempo todo. Verdade. Não tem jeito. Tipo assim, é quase que se alguém tocar no meu celular, eu já fico meio desesperado quando, opa, o que pegou meu celular? Não é uma sensação de que tá tocando em você. Curioso, né? O que você quer? Assim, opa. Então, dado isso, colocado que a gente tem esse novo órgão aí conectado, a jornada ela acontece e o online, ele passa a ser mais um touch point, mas não necessariamente ele é a parte final. E aí isso que você falou é super importante, primeiro, não é o last click. Se eu olhar só a conversão, por exemplo, eu faço Google Shopping. A Google Shopping vende pra caramba, tal, não sei o quê. Mas se eu colocar só no Google Shopping, funciona? Exatamente. Os clientes sempre querem que escala só a campanha de Google Shopping, a de performance, a de Max Performance que faz remarketing. Não escala, né? E assim, não escala por quê que não escala? Porque o consumidor não vai buscar no Google Shopping magicamente. Sim, a gente vai construir alguma coisa com ele antes. Até um ponto legal assim, que a gente fez recentemente uma mensuração com o time de ND Ads da Hydro Gazil. E a gente começou a acompanhar as vendas, porque eu consigo, dentro da programática deles, traquear o CPF da pessoa e entender, né, não daquela pessoa específica, mas daquele cluster de pessoas, e entender o quanto da conversão está acontecendo de fato no on, dentro da campanha como um todo, não só last click. E a gente viu que quase que 90% das vendas acontecem no off, de uma campanha de on. E aí, olha só, tô falando de uma campanha de Nivea, por exemplo, que é um produto que está altamente distribuído. Se for uma marca nativa digital, uma marca que é muito mais difícil de entregar, óbvio que esse percentual vai diminuir muito do offline e vai vir para o on. Mas é importante a gente entender que é mais um ponto para aquela pessoa construir um relacionamento com a tua marca. Então, a campanha como um todo, ela não pode ter só o papel de conversão, porque só a conversão você nunca vai escalar. Boa, mas Graciele, acho que o maior calcanhar de Aquiles nosso,
do digital, é entender conversão mesmo. Conversão é algo muito difícil, né? A gente sempre está tentando controlar e às vezes ela fica muito louca, às vezes ela estabiliza. Você tem alguma sugestão, alguma estrutura, uma forma de controlar mais, a gente ter conversões mais estáveis? Porque a gente sabe, né, que existe essa loucura de uma campanha não converte, a outra vai converter, a gente tem vários pontos de contato, mas no dia a dia, na prática, a gente precisa de dias mais estáveis, né, para as lojas. E aí, é até uma dor minha, não sei ainda como estabilizar isso. Às vezes, no fechamento do mês, a gente consegue, às vezes anual, a gente consegue as metas. Mas a oscilação de conversão parece que vai muito da mente do consumidor também, né? Você tem algumas dicas? Como é que a gente faz para controlar mais deixá-la mais linear? Nem aumentar, mas deixá-la mais linear. Acho que não tem muita mágica. Não tem, né? Tem jeito, assim, o comportamento do consumidor, ele é imprevisível, mas se eu fosse dar uma dica, assim, principalmente para quem tá começando e tudo mais, ele não tá linear, a conversão, mas a minha campanha, ela tá sendo constante. Ou eu tô fazendo uma campanha, um one shot, e depois eu tiro a campanha do ar, aí eu volto com uma outra campanha. Sim. Então, se a gente também não constrói essa base de uma forma linear, se eu não penso em investimento consistente, Bom, é capaz da sua campanha ficar mesmo fazendo. Inclusive, eu vivi isso na prática. Eu peguei um e-commerce novo, onde que ele tinha um problema de oscilação muito grande. E só que eu olhei, ele desligava muitas coisas, ele fazia muitas coisas desesperadamente. Hoje a gente conseguiu mais estabilidade, mas mesmo assim, é impossível você conseguir fazer com que o consumidor converta no dia que você quer, né? Às vezes ele quer comprar, sim, mas... Não tem como, né? A gente tem que converter dentro de um mês, dentro de uma semana, mas no dia é muito difícil, né? E às vezes a empresa, o dono do e-commerce, ele quer uma estabilidade, né? Então... Às vezes tem sazonalidade dentro do próprio mês, assim. Tem a galera receber o pagamento, tem, tipo, virada de cartão de crédito. Alguém que fala a nossa língua. Mais conversar comigo. É bom, né? Mas é porque o consumidor é vida real, né? No fim das contas, assim, eu pensando no meu comportamento, sei lá, talvez eu esteja mais propensa a comprar numa fase que eu tô com limite mais disponível, eu já tô especulando. E o cara, às vezes, por exemplo, assim, sei lá, o time do cara perdeu naquele dia, aí já é uma parcela de gente que não vai querer gastar, que já tá pro outro, coisas desse tipo, influencia. Dependendo da categoria, influencia ainda mais. Tem categorias que tem muito mais essa sazonalidade. Sim, e quando é nicho, a gente percebe muito isso. Parece que vai um efeito manada, de repente converte, boom, de repente dá uma diminuída, de repente vai um boom, é muito manada. Talvez a gente, como ser humano, esteja mais conectado do que a gente imagina, né? Igual o Rafa falou, às vezes simplesmente o produto que você vende tem muitas pessoas, vamos dar o exemplo dele, que torça por um time que perdeu. Então, tem coisas, né? É muito caótico o sistema, né? Então, pode ser que sim. E às vezes alguém tá falando alguma coisa na rede que você não mapeou. Exato. Tá sendo na sua mídia. Então, tem um creator, tem um perfil que falou alguma coisa, tá não sei o quê, e aquilo... Tem uma rede de pessoas, tem uma comunidade que está conectada naquilo. Às vezes aquela comunidade foi ativada. Exato. Se você conseguir perceber isso, perfeito, porque você usa essa comunidade para depois colocar dentro da tua estratégia de mídia. Como que eu vou reimpactar essas pessoas e tudo mais. Se você deixou passar, gente. Não tem como saber, já era. Sim. Foi. E, né, agora, conversando nessa mesma língua, né, que todo mundo se entende aqui, eu acho isso muito bacana. Porque esse comportamento de mercado ele oscila muito, né? Por exemplo, o comportamento do consumidor, né? Eu acho que o mercado tem hora que ele tá mais favorável, tem hora que não. Como você lida com essas oscilações, né? Então a gente sabe que tem. Acho que o off, né? Ele é muito forte para vocês, pela presença de marca. Aqui a Nivea tem, por exemplo, né? E o branding, tudo isso conta bastante. Mas como que vocês fazem para lidar com essas oscilações, assim, quando entra com eu vi que você trabalha com growth, né? Então entra com alguma ação rápida ali para conter um pouco isso, como que é? Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é estudar muito o teu mercado, né? Então, e estudar o mercado e se colocar também como consumidor daquele mercado que você atua. É muito importante você consumir aquilo que você vende. No final das contas, eu não sei se vocês vão me entender, mas começa a ficar um friozinho maior,
Começa a ter o inverno, eu quero tomar banho com aquele hidratante de banho no final. Eu quero ficar com a pele mais protegida. Eu gosto de um óleo de banho depois porque dá uma hidratada na pele. Ela tá concordando comigo ali no fundo. Vai, Eu não sei os meninos, mas a gente se entendeu aqui. E aí, essas sazonalidadezinhas são importantes de serem mapeadas porque você se prepara para vender mais isso. Então, se eu sei que eu tô entrando numa temporada mais de frio, por exemplo, eu preciso preparar tanto a profundidade de estoque quanto a minha mídia também para entregar para essa sazonalidade antes dela vir. E aí, quando eu estudo isso, quando eu olho a nossa onda mensal ou até semanal, eu consigo me preparar. A mesma coisa, imagina, a gente vende protetor solar corporal. Claro que eu sei que antes do feriado, no verão, tudo mais, as pessoas vão consumir mais. Então, tem ondas naturais. Trabalhava na Nestlé antes, a gente vendia chocolate pra caramba, em março abria ali Páscoa. Então, não é só o ovo de Páscoa, tem toda uma movimentação de categoria que você já se prepara para fazer isso. Então, é importante estar atento a esses sinais do mercado. Né? Chocolate do padre. Chocolate do padre. Vendeu bastante, né? Fazer pavê, chocolate do padre. É bom. Não Aí entendo, fazer brigadeiro. E a marqueteira mesmo, você viu, né? Reparou, né? Branco e azul, né? É claro. É claro. Justamente. E uma pergunta que eu gostaria de fazer também é, quando você está, né, tipo, numa empresa gigante que tem hoje o on e o off muito, né, muito atrelado e tudo, e vocês têm revendas e revendas, etc. Como que funciona para conciliar tudo isso hoje? Porque a gente sabe que normalmente quando tem esses vários braços é mais complexo, né? Normalmente tem alguns lojistas que acabam que não entendem totalmente aquela estratégia que é do on que vai ajudar ele no off, né? Isso é bem equilibrado para vocês hoje ou ainda tem alguma... Acho que a palavra-chave para a gente pensar é parceria. Assim, a gente tem que trabalhar na parceria com os nossos varejistas. Então, no final das contas, se eu penso com a cabeça de consumidor, eu preciso dar a esse consumidor a possibilidade dele escolher o meu produto onde ele estiver. Se ele tem uma loja favorita, se ele vai comprar no on, se ele vai comprar no off, eu preciso entregar. O que a gente viu é que o movimento pós-pandemia revisitou o hábito de consumo e de compra. Então, antes da pandemia era uma coisa, hoje é uma outra coisa. O consumidor experimentou. E aí tem uma frase muito legal de um cara da Starbucks que fala: uma vez que a gente experimentou, a gente não desexperimenta. Né? A gente... É verdade. Cara, você evoluiu o seu gosto, você evoluiu o seu hábito. Você pode até depois voltar a comprar no off, mas você já sabe que você consegue comprar no on. E em algum momento você vai voltar a comprar no on. Então, é muito mais eu entender a cabeça do consumidor e dar a ele a escolha do que ele onde ele quer comprar. E aí compor a cesta dele. Às vezes a gente fica pensando muito na nossa estratégia como marca ou como um fabricante de um produto específico. E a gente não pensa no consumidor, que às vezes ele não está comprando só o teu produto, ele está comprando uma cesta de produtos. Você compõe aquela cesta. Então, se a gente não pensa com essa cabeça, pensa isoladamente, sei lá, não vai comprar Nivea, no dia seguinte ele vai comprar roupa, né? Você está na mesma cesta de produto, né? Coisas para casa, coisas para cuidado pessoal. Então, eu tenho que entender essa cesta e pensar e dar a ele a possibilidade dele comprar a cesta de compras do mês, do que ele gostaria, dos hábitos desse consumidor. Legal. Graciela, e assim, a gente vê que as marcas hoje, muito por conta do digital, as redes sociais, etc., elas criaram uma proximidade muito maior com o público, né, consumidor final, porque antes isso era muito distante, você não conseguia conversar com as marcas, com as empresas grandes em si. E a partir desse movimento, nós vemos que elas começaram também a migrar um pouco para vender mais para o consumidor final diretamente, né? Então, trazendo o e-commerce ali, então, compra direto aqui do site da Nivea e tudo mais, né? Então, você tem uma experiência mais próxima conosco. Como vocês lidam com isso, né? Tendo esses vendedores que a gente vê por conta de projetos que a gente tem e os empresários falam assim, não, a gente não quer criar atrito com o B2B, né? A gente quer vender para o consumidor final, mas tem que criar um atrito com o B2B ali. E aí eles põem até um preço bem mais alto no B2C para não competir. Não vê isso também? Vira aquele balai de gato. Aí num negócio principal. Sim. Eu acho que a gente precisa pensar em qual que é o papel estratégico daquele canal de venda. Você quer ter um e-commerce indireto para o consumidor, um site da marca que vende? Com que propósito?
Se for um propósito de venda mesmo, você vai, de fato, competir com os teus clientes. Se for na Nivea, a gente trata muito isso e a gente lançou esse site, inclusive cupom bem-vindo, você pode ganhar 10% de desconto no nosso site. Já tá comprando, assim, já, né? Já entrou no celular. Então, a gente criou esse site muito com o propósito de quê? De se aproximar ainda mais desse consumidor e entender o hábito de compra dele. Então, se eu não uso, se eu tenho um site, está na minha mão, que eu tenho mecânica, a possibilidade da mecânica, não dependo de um varejista para operacionalizar. Eu posso ir lá, entrar na plataforma e colocar um Leve 3 Pack 2, um cupom, uma linha de desconto, linha de skincare, um multa, o kit e tal. Eu consigo testar tantas possibilidades para depois eu voltar para frente e falar, opa, isso aqui funciona, isso aqui eu vou levar para o varejista. E aí você leva um pacote que funciona para o teu parceiro muito melhor. Então, se você entende esse papel do teu e-commerce estrategicamente para poder entender o que é melhor do ponto de vista consumidor e levar para o varejo, você vai vender muito mais, porque a venda do varejo, pelo menos para bens de consumo, fabricantes de indústria grande, ela acontece muito mais naturalmente no off. Então, você tem que usar isso como uma forma de aprender para poder alavancar as vendas. É uma ferramenta que a gente não tinha antigamente e que é muito potente. Você testa rápido, consegue entender rápido, não que você tenha resultado, mas você consegue entender rápido e com dados precisos, né? E aí depois, para passar isso para o seu cliente, pode ser algo muito inteligente isso que você disse, porque realmente você deixa de ser um problema para se transformar numa grande ferramenta, né? Até para a gente entender isso, a gente tem que ter um mínimo igual a ferramenta do Meta, né? Se você não tiver um mínimo de conversão, você não cria o aprendizado, você não consegue nem escalar a campanha. Aqui é a mesma coisa. Eu também não consegui fazer um esforço de venda no meu site da marca para que eu possa ter um aprendizado mínimo. Também não consigo passar isso, porque eu não consigo nem ter precisão estatística de dado. Então, mas é isso, é uma grande ferramenta hoje. E aí tem um ponto de proximidade com o consumidor, né? Eu tô nas redes, se você não tá escutando a conversa, se você não tem uma ferramenta de monitoramento de redes para entender pelo menos o que tá acontecendo, ou entrar lá mesmo como marca, você como pessoa, e entender o que estão falando da comunidade que você atua, sim, você não tá aprendendo com o consumidor. Então, no dia a dia, essa conversa também é muito importante. Não hora do beijo. Boa, bom, legal. Bom demais. Graciela, a gente gostaria de agradecer, né, por esse bate-papo. Esse hoje bem rapidinho, mas a gente vai ter oportunidades de conversar mais tempo, se Deus quiser. O Ignição sempre fica de portas abertas. Obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu. Obrigado, gente.